Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Vamos falar um pouquinho de medidas. Eu vou olhar para uma amostra, uma porção de valores aqui, números. Eu queria um único número para representar esse conjunto de números aqui. Vamos olhar esses três cenários. Se eu olho para esse conjunto de números, como eu poderia extrair um representante dentre eles? Poderia escolher algum valor aqui? Deixa eu pegar aqui. Um valor aqui, certo? Está mais ou menos próximo desses, está mais ou menos próximo desses, está mais ou menos no meio deles. Está um bom representante, não é? Se eu pegar esse ponto da direita, esses daqui ficam mal representados, não é? E se eu pegar esse ponto da esquerda, esses da direita ficam mal representados. Então eu resolvi escolher uma coisa mais ou menos no meio. E esse conjunto de dados? Se eu pegar exatamente no meio, vamos dizer mais ou menos aqui, será que eu estou representando bem esses dados? Olha, tem um monte de gente aqui e tem um pouquinho aqui. Está um pouco injusto, não acha? Então, qual é a ideia? Pegar um valor que seja mais ou menos entre eles todos, mas tem muito mais gente do lado de cá. Então, escolher alguém talvez aqui, porque temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do lado de cá e 3 do lado de cá. Então é mais justo que eu esteja mais próximo desses daqui do que desses, não é? Mas também se eu pegar muito longe desses, esses daqui não estão nada representados. Então por isso que eu desloco um pouco para cá. Acho que aqui está mais ou menos justo, não acha? E aqui, é o mesmo caso de cima. A única diferença é que agora tem valores negativos aqui. Tem alguma conta que a gente faz usando esses valores todos? Que ele vai fazer esse papel de ser mais ou menos justo conforme o mais ou menos dados? Tem. É o que a gente chama de média aritmética. Nada mais é do que somar todos os valores e dividir pelo total deles. Vamos olhar o que acontece com a média aqui. Se eu fosse usar a média, seria um valor mais ou menos aqui, nesse primeiro exemplo. Mais ou menos aqui, né? Deixa eu ver, tem mais gente do lado de cá, então vou colocar um pouquinho mais para cá. Tem um valor do lado de cá e tem um monte aqui. Então acho que está mais justo fazer o quê? Mais ou menos por aqui? É, né? Não, acho que um pouquinho mais para a esquerda, mais ou menos por aqui. Esses 4 valores compensam essa distância toda aqui. Bom, aqui nós temos bastante gente aqui nesse meio, né? Temos 3 para lá, 3 para cá e tem esse montinho aqui. Acho que é mais ou menos justo eu colocar a média por aqui assim. Porque esses aqui estão bem distantes, né? Esse aqui está bem perto desse agrupamento. Ora, veja, imagine que num certo experimento, vamos pegar esse exemplo do meio aqui. Eu vou lá e meço uma certa variável e me dê esses 4 valores, só que por algum acidente, sabe-se lá por quê, acontece de ter uma medida bem fora, bem longe. Se eu for usar a média, veja que a média está sendo influenciada por esse valor. E suponha que esse valor é um valor falso. Assim, uma medida que a gente chama de extrema, ou extremal, extremista. Veja que essa média ela está muito deslocada. Imagina que eu tenho 500 pontos aqui e eu tenho apenas 2 ou 3, mas muito distantes. A média vai ser arrastada para o lado desses 2 ou 3 pontos distantes. Mesmo que pouco, mas vai ser arrastada. Mas toda a minha população praticamente está apenas nesse agrupamento. Então, nesses casos, a média não é muito interessante. Seria interessante uma média uma medida que fique mais próxima do agrupamento. Nesse caso, uma medida interessante é a mediana. O que é a mediana?
se você colocar os dados em ordem, como já estão aqui, já estão enfileirados em ordem, então eu vou pegar metade dos pontos e para a esquerda, metade dos pontos para a direita. E o ponto que fica na divisória entre esses dois grupos, ele é chamado de mediana. Vamos indicar aqui por azul. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 valores aqui e tem um quinto lá. Qual que seria o valor que está exatamente o divisor de águas aí? É esse ponto daqui, ó. Esse daqui. Esse é o valor que está dividindo. Metade está para a esquerda e metade para a direita. Veja que quando eu faço assim, esse ponto extremo aqui, ele não está influenciando a minha mediana. Eu poderia colocar esse ponto mais para a direita, mais para a direita, mais para a direita, mais para a direita, e a mediana continua sendo a mesma, porque eu tenho 5 dados, 5 valores, e o terceiro deles é a minha mediana. O terceiro quando eu coloco em ordem, tá? Então, os valores extremos não afetam a minha mediana. E o mesmo acontece aqui. Mesmo que eu tenha um valor aqui, poderia ser mais extremo ainda, mais para a direita. Quando eu faço isso, a minha média é deslocada, certo? Se esse valor, por exemplo, se aqui fosse menos 1, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e isso aqui fosse 1 milhão, essa média ia estar lá perto do 1 milhão e não perto desse grupo. Já quando eu tomo a mediana está exatamente aqui, no menos 3, menos 4, menos 3, no menos 2, certo? E outros exemplos para ilustrar. A média aqui ia cair aqui e a mediana ia cair aqui, ó. Tem 3 para a direita, 3 para a esquerda e a minha mediana está aqui. Nesse último exemplo eu tenho 3 para a esquerda, 3 para a direita, tem outro aqui e outro aqui, e a mediana está aqui, ó. Esse ponto aqui que eu vou pintar de azul. Agora eu tenho um outro exemplo aqui, mostra vários valores aqui, e eu marquei aqui a média e aqui a mediana. Como é fácil eu saber onde está metade dos dados? Basta olhar para a mediana. A mediana faz exatamente isso. Metade dos dados estão aqui, metade dos dados estão aqui. Veja que interessante essa ideia, né? Será que eu poderia criar outro tipo de medida? Por exemplo, pegar 25 ou 20 ou 10 ou 15 ou 1% dos dados? Tem. Essa medida é chamada de percentil. Percentil, eu tenho o percentil 1, 2, 3, 4, até 99 e 100. O 100 é o último valor. Percentil 0 é o primeiro valor. E temos vamos ter aí o 1, 2, 3 tantos por cento. Vamos fazer, por exemplo, os percentis 25, os 50, 75. Deu para perceber que são de 25 em 25 unidades, né? 25% dos dados estão para a esquerda desse ponto cor-de-rosa. 50% dos dados estão para a esquerda da mediana, que eu marquei aqui por esse ponto rosa, mas poderia ser um valor entre esses dois aqui, porque a minha medida tem um valor par de valores, tem uma quantidade par, aqui temos 26 pontos, então eu poderia pegar aqui a média entre esses dois, para ser a minha mediana, que também é o meu percentil 50, também chamado de quartil 2. Quartil por quê? Porque são de 1/4 do meu intervalo. Aqui eu tenho 1/4, aqui eu tenho 2/4, aqui eu tenho 3/4, aqui eu tenho 4/4. E percentil é porque eu estou indo de 1 em 1%. Bem simples, não é? Então nós temos 3 formas principais de saber a posição dos meus dados. A média, eu peguei um representante para todos os meus dados, só que ela tem esse defeito de que os extremos afetam muito a média. Se esse extremo aqui eu colocar muito distante do conjunto de dados, a minha média vai ficar bem distante do meu conjunto de dados. A mediana já não faz isso. Ela não é sensível aos dados extremos. Mas ela também pode, às vezes, não ser muito interessante. Pode ser, pode não ser. Depende do seu problema, depende da forma que você quer descrever seus dados.
E temos outras formas também de descrever os dados. Saber outras posições, o 25, o 50, o 100. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês verem. Agora perceba esse exemplo aqui. Aqui pense que são as notas de uma certa prova para 20 alunos. Vocês olhem esses dados. Agora vocês não têm mais acesso aos dados. Vou fazer. Aqui estão os resultados. Quais as interpretações que vocês podem fazer? Eu vou dizer algumas e vocês dão uma pausa no vídeo e vê o restante. Bom, a média eu acho que vocês já sabem. Percentil. Percentil 10. 10% dos alunos tiveram uma nota menor que 1,9. Percentil 80. 80% dos alunos tiveram uma nota menor ou igual a 9,7. O mínimo é 0, o máximo é 10. Agora vocês pausem o vídeo e pensem um pouquinho, olhando esses dados, veja se o professor tem que se preocupar com o jeito de ensinar, com trabalhos, com provas. Veja se o professor acha que o trabalho dele está bem feito, que os alunos entenderam tudo certinho. Olhem esses dados e analisem. Pode fazer a pausa. Bom, se vocês fizeram a pausa e pensaram um pouquinho, vocês conseguem refletir e tirar suas próprias conclusões a respeito desses dados. Vocês podem usar esse endereço aqui também, octaveonline.net. Vocês podem digitar lá na linha de comando dele as notas, abre colchete, usa as vírgulas. E aqui vocês vão ter os percentis, percentil 10, por exemplo, esse primeiro, a média, mediana, e tem também a moda, que é o que eu vou dizer logo em seguida, que é mode, tá? Agora imagine o seguinte, tem uma certa empresa que está querendo mudar alguns salários de funcionários e uma certa função específica. Ele resolveu fazer uma pesquisa dentro da própria empresa mesmo. Aí ele falou assim para os seus funcionários: o que você acha? Você acha justo pagar aqui salário para uma função X lá? E essa função faz isso, faz aquilo, precisa fazer isso, tem essa responsabilidade. O que você acha que seria bom pagar? Aí um respondeu: 2.500 tá bom. Aí o outro falou: eu acho que era bom subir um pouquinho, né? 2.800. Aí o outro fala: não, tem uma parte lá que é bem simples de fazer, não precisa tanta capacitação, né? Então pode ser 2.300 tá bom. Aí ficam naquele vai, empurra, um sobe, outro desce o preço. Aí ele foi e fez uma pesquisa com 14 dos seus funcionários e depois foi pensar: acho que eu vou pegar a preferência deles, eles estão preferindo 2.500. Tem um nome para essa medida? A mais frequente? Tem. Hoje em dia tal sapato está na moda, né? É muito frequente você ver esse sapato. Moda é o nome disso daqui, ó. Essa medida, a medida do item mais frequente, chama-se moda, nesse caso 2.500. Pode ser número, pode ser letra, pode ser o tipo de sorvete que a pessoa mais gosta, etc e tal. Agora vamos falar sobre a dispersão dos dados. Eu tenho aqui vários pontos, aqui perto dos 140, perto dos 210 ali, e a média está aqui perto dos 170, certo? Essa em vermelho é a média. Então nós temos os erros em relação à média. Esse ponto menos a média deu um valor negativo aqui, que está à esquerda. Esse ponto menos a média dá um valor positivo, que está à direita. E eu vou fazendo isso para todo mundo. Então agora eu tenho um conjunto de valores, agora esses em cor de rosa aqui, em magenta. Esses valores agora eles estão à esquerda ou à direita de zero, certo? Alguns são positivos, alguns são negativos. Eles são chamados de erro em relação à média.
Você pega o valor menos a média, pega o valor menos a média. Então você tem erros positivos e erros negativos. Se eu pegar todo mundo aqui, elevar ao quadrado, pego esse valor que está em magenta, esse valor que está aqui, tá, na verdade. Esse ponto aqui, na reta. Pego esse valor e elevo ao quadrado, esse valor ele é chamado de erro quadrático. Se eu pegar esse valor aqui e elevar ao quadrado, ele é o erro quadrático e assim por diante. Então eu vou ter uma porção de valores. Se eu elevar todo mundo ao quadrado, aí eu não vou ter o efeito dos valores negativos nem dos valores positivos. Vão ser todos como se fosse uma coisa só. Não é verdade? E quando eu faço isso, e tirar a média desses quadrados agora, eu pego o quadrado de todos esses erros aqui e faço a média disso. Isso vai me dar um valor. Esse valor a gente chama de variância. Sim, é aquela variância que você estudou. É a média de quem? Desses erros quadráticos em relação à média. A média dos dados. Os erros em relação à média. Os desvios da média aqui, ó. Então ele é a média dos quadrados desses erros. Isso se chama variância. Mas como eu estou trabalhando com quadrados, uma analogia bem simples é metros versus metros ao quadrado, metros quadrados. São medidas distintas, embora a gente trabalhe com a mesma unidade que é o metro, não é? Mas uma é medida uma medida linear e outra é medida de superfície. E a mesma coisa a gente vai ter aqui para variância, é uma medida quadrática, assim como se fosse uma medida de superfície. E os nossos dados é uma medida linear, não é uma medida quadrática. Para isso, o que a gente faz? A gente extrai a raiz quadrada, que é exatamente aquilo que você já está lembrando, é o desvio padrão. Porque assim a gente volta para a medida original. Imagina o seguinte, que essas medidas aqui são todas em metros. Quando eu faço os erros, então esse aqui tem, digamos, 8 metros para a direita, 8 metros para a esquerda e assim por diante. Se eu pegar cada valor desse e elevar ao quadrado, eu tenho o quê? Metros quadrados, certo? Então, quando eu faço a média disso, vou ter um resultado em metros quadrados. Aí, se eu tirar a raiz quadrada, eu volto para metros, que era a unidade original dos meus dados. Esses são a variância e o desvio padrão. É uma medida de variabilidade, uma medida de dispersão dos meus dados. Se eles estiverem muito juntinhos, em vez de estarem dessa forma que estão aí, eles estiverem assim, então se você percebeu aqui agora nesses novos dados, as diferenças entre cada dado e a média deles todos é menor, esses que estão em cor de rosa. Ou seja, os erros em relação à média são menores. Se eu fizer o quadrado deles e fizer a média, essa média também vai ser menor, porque os meus erros são menores. E assim eu tenho uma medida para saber quão distante ou quão próximos esses dados estão, se eles estão todos amontoados perto de uma certa região ou se eles estão muito espalhados. Por isso, medida de dispersão ou medida de variabilidade. Então, o que é a variância? É a média de quê? Dos erros quadráticos. Pego o valor x1 menos a média de todos os x ao quadrado. Pego o x2 menos a média deles. Essa média é constante, ela vai aparecer aqui, vai aparecer aqui, vai aparecer em todas as parcelas. Eu pego todos esses erros ao quadrado para tirar aquele efeito do sinal negativo do erro. Lembra que tem erro para a esquerda e erro para a direita. Quando eu elevo ao quadrado, eu tiro esse efeito. Porque se eu não elevar ao quadrado, essa média aqui vai ser zero sempre. E quando eu elevo ao quadrado, essa média não é zero. Então a gente tem aqui a fórmula para variância populacional. É a média, né? 1 sobre n vezes a soma, né, dos desvios da média quadráticos. Essa é a variância populacional. Quando eu estou trabalhando com uma amostra dessa população, eu preciso tirar um certo efeito que a gente chama de vício. Mas isso é um pouco de teoria mais avançada, que eu acho que não é necessário para vocês entenderem na graduação. Mas isso aí se chama efeito de vício.
Para tirar esse efeito de vício, a gente precisa tirar uma unidade nesse denominador. Nessa última média que a gente faz aqui. Tem essa média interna, né? Que a gente vai descontando de cada x. E quando eu faço essa média aqui novamente, eu tenho que tirar uma unidade aí no denominador. Quando eu estou trabalhando com a amostra da população. Tá? E, consequentemente, aqui nós vamos ter o desvio padrão populacional e o desvio padrão amostral. Sempre quando a gente trabalha com amostra, você lembra do n-1. Sempre quando trabalha com amostra, n-1. Quando a gente já tem toda a população, então o efeito de vício ele não aparece. Então a gente pode usar o n diretamente. Agora você imagina esse novo exemplo aqui, que tem uma empresa com alguns funcionários. Aqui eu peguei a primeira letra do nome de cada funcionário, são 10. Peguei o número 10 porque é um número bem fácil de trabalhar, mas poderia ser qualquer outro número, tá? Então, o que seriam as frequências? Tabela de frequências. O que começa com a letra A tem 3 pessoas, frequência absoluta. E mais 3 pessoas representam o quê? 30%, porque são 10 pessoas. Então, a gente está trabalhando com a frequência relativa, que é comparar com o número 100%. E agora temos a frequência acumulada. Eu vou acumular cada vez que eu vou acrescentar um elemento, eu vou acumular com o valor que eu tinha antes. Então a gente trabalha nessas duas colunas. Depois que a gente terminar, a gente preenche essas duas. Bem mais simples. Quantos elementos tem da B? Tem um só. Quantos tem da C? 1. 2 J's, tem 2 J's lá. E o R tem 1 também. Agora eu já posso até esquecer lá. Vamos olhar aqui. 3 de 10 são 30%. O 1 é 10%, 1 é 10%, 20% aqui e 10%. Agora acumulada. Eu pego 3, tá aqui. Agora quando eu venho em B, eu já tenho 4 valores, já contei 4. Quando eu venho em C, já contei 5. Quando eu venho em E, já contei 6. Quando eu cheguei no G, já tem 7 que eu já contei. Em 2, contei já 9. E quando eu chego no R, já contei os 10. Ou seja, já contei 30% dos meus dados, 40%, 50%, 60%. Quando eu cheguei em 100%, contei tudo. Por isso que tem acumulada.